A ideia começou através, na sequência de um trabalho que eu fiz coreográfico, juntamente com o Sérgio Diogo Matias, que foi o Pastiche, e que tinha muito material de investigação. Era um trabalho sobre 9 coreógrafos portugueses, e esse material, o que fazer com ele? E pensei que claramente seria muito interessante poder documentar, e foi neste sentido que surge a ideia dos documentários. E depois foi chegar até à Cristina. Tinha este projeto, conheci a Cristina, propus-lhe, ela aceitou loucamente fazer o projeto e entramos nesta loucura da realização e destes 17 episódios sobre o 17 coreógrafos, são mais 21 coreógrafos portugueses. Bom, fazer este projeto para já foi uma aventura fantástica. Eu não conhecia o Luís e de repente uma noite nós conhecemos e ele lança-me esta coisa assim, vamos fazer uma série documental. E pensei, bom, uma série documental sobre dança é uma coisa difícil porque basicamente pouca gente tem a apetência de ver na televisão dança. Mas sim, vamos fazer isto, a RTP2 aceitou contra todas as expectativas e foi fantástico. Depois, com o Luís sentámos os dois e como é que nós vamos fazer isto? O Luís estabeleceu logo como parâmetro, ok, nós temos que selecionar aqui vários coreógrafos, como é que nós vamos fazer isto? Porque há mais do que 17, há mais do que 21 coreógrafos que podem entrar na série sobre dança contemporânea, tendo em conta que o Luís nós fizemos isto com os jovens coreógrafos, ou seja, não é nova dança, não é nada disso, é sobre o novo sangue da dança e aquele sangue que já está, mas por portas e travessas, não tem tanta visibilidade. E então o Luís chegou a uma conclusão que seria bom ter, e até do ponto de vista da realização também, seria bom ter uma peça a ser construída, ou seja, uma criação a desenvolver-se que tivesse estreia durante a produção dos documentários. E foi assim que se chegou à seleção dos coreógrafos. Depois, o grande desafio para a realização dos documentários foi que eu não sou de dança, não conhecia nada de dança. Basicamente, a minha história da dança tinha ficado na nova dança e os novos criadores, poucos eu conhecia. E foi admirável chegar a salas de ensaio, chegar a locais de ensaio e ser muito bem recebida e conseguir ver de perto e captar de perto aquele processo todo. E depois chegar à conclusão que é chegar a conseguir registar a estreia e aquela alegria toda e depois a deslocação deles para outras estruturas, etc. O processo de escolha tinha que haver para balizar e porque o gosto aqui não é critério artístico, então não é uma questão de gosto, era uma questão, claramente, como a Cristina acabou de dizer, de como balizar, como chegar a estes 22. E falámos em 22 porque muitos dos episódios são em duplas, são duplas criativas que se assumem como tal. Uns como duplas, por vezes, outros que não se assumem como duplas, trabalham em conjunto e, portanto, eles próprios decidiram que gostariam de se apresentar em conjunto. E era ter uma criação, não são documentários biográficos, até porque muitos deles são bastante novos e, portanto, e que não seria interessante, isto até sob o ponto de vista da realização. Sob o ponto de vista da estrutura narrativa, ou seja, o que foi criado foi, ou seja, a estrutura base narrativa foi o acompanhar o dia-a-dia de trabalho deles para que o espectador possa conhecer quem é que eles são através do dia-a-dia de trabalho e acompanhar até a apresentação final de uma criação. E depois, no meio, nós damos alguns elementos biográficos, mas não é, como o Luís diz, não é um trabalho biográfico, não são documentários biográficos, mas alguns elementos biográficos e, sobretudo, da contextualização de que tipo de dança ou performance é que eles fazem, para o espectador poder ver também a imensa pluralidade de trabalhos, a imensa riqueza de trabalhos diferentes que estes criadores fazem. E a grande questão, pronto, era nesta sequência e nesta ideia
seguirmos então uma criação em 2016, que foi nem foi só em 2016, foram o período, um ano e meio de produção. E esta foi o grande critério de seleção, era terem uma criação que pudesse ser acompanhada, o processo, porque era isso que nos interessava. Eu descobri que há um imenso mundo da dança que toda a gente devia conhecer, com uma imensa riqueza, com pessoas a fazer coisas extraordinárias e com uma grande aceitação e impacto internacional, que é um elemento que a maior parte das pessoas não desconhece. E isso foi uma coisa que nós tentámos, com um orçamento pequeno, é certo, com os vários apoios que tivemos, da Fundação DGDA, da Fundação Gulbenkian e do Teatro Municipal do Porto, Rivoli e Campo Alegre, tentámos dar esta vertente internacional e acompanhar alguns criadores em termos internacionais, que eu acho que é absolutamente importante, para se ver que a cultura em Portugal é reconhecida internacionalmente e vale a pena apostar na cultura a nível estatal, obviamente. Queremos, verdade? Verdade, nós queremos muito. Por acaso estamos a preparar um. Vamos ver o que é que dá. Vamos ver o que é que dá. Daí para a frente. Mas não vamos revelar. Qual audiovisual? Qual? Depende, se é cinema é uma coisa, se é cinema de ficção é uma coisa, se é documentário é outra, se é televisão é outra. Documental, vá. O documental é assim, nós temos ótimos realizadores, ótimos guionistas, temos gente a fazer coisas muito boas, mas temos muito pouco apoio, não é? O ICA este ano passou a um concurso, o dinheiro é o mesmo, enfim, o que é que eu posso dizer? Precisamos de mais investimento na cultura e sobretudo no documentário e também na ficção, claro. A RTP vai apoiando, mas não chega. E também não é natural que caiba só a responsabilidade da RTP, não é? Basicamente é isto, é muito difícil. Eu estive num encontro há pouco tempo de produtores internacionais, a nível europeu, e comparando os orçamentos que eles têm, eles já dizem que têm orçamentos baixos, comparando com os nossos, é ridículo, infelizmente. O futuro da dança em Portugal está assegurado, pelo menos pelas pessoas que o continuam a fazer. A tradição em dança não é muito grande, começou talvez nos anos 40 e portanto tivemos o grande boom criativo, claro, no final dos anos 70 temos ali um conjunto de criadores que são apoiados pela Fundação Carlos Gulbenkian, principalmente, e depois com a abertura mais no final dos anos 70 da própria Companhia Nacional de Bailado, mas é nos anos 90 que a designada nova dança vem trazer uma lefada de ar fresco. A partir daí as coisas foram-se desenvolvidas, foram-se desenvolvendo e temos muita gente a criar com qualidade, por vezes não com a visibilidade que deveria ter, e este era um dos principais objetivos, foi a questão da visibilidade, quem são estas pessoas, e da dança para a dança. Eu sou um par de todos eles e portanto foi muito interessante o processo, porque a Cristina acompanhava muito mais este processo, para não terem alguém da dança dentro do espaço criativo, para não ser algo que fosse quase uma imposição. Portanto, era a Cristina que acompanhou imenso os processos de criação, de residências, e depois havia uma conversa, uma discussão sempre a dois, e depois as entrevistas, que é outro universo. Mas a dança tem muita gente a fazê-lo. Agora, um bocadinho aqui como no audiovisual, como a Cristina disse, os orçamentos são muito pequenos. A Cristina, que não é da dança, e hoje já é uma pessoa da dança, dizia, é impossível, como é que é possível com este orçamento se fazerem, e daí as residências, daí os espaços técnicos, o número de apresentações são muito reduzidas, por vezes estreia uma e duas vezes e o espetáculo depois tem uma grande dificuldade na sua circulação. Isso é uma coisa terrível que se vê. As pessoas têm um trabalho imenso criativo, passam meses a criar uma peça e depois estreia uma vez, tem duas apresentações e acabou. É extremamente ingrato. Outra coisa os orçamentos são tão pequenos que há muitos solos e muitos duos, ou seja, as pessoas não têm capacidade financeira para conseguir progredir o trabalho e atravessar para outros, ou seja, dar um salto para outros lados.
E isso, no fundo, resume... É como um colete de forças. Eu quero fazer uma criação com mais 2 bailarinos, 3 ou 4 e não há dinheiro. Não há dinheiro. Isso é horrível. Há criadores que ficam reféns de solos e duetos durante muito tempo. E não é justo.